E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2003 que fala sobre astronomia, a parte ali de satélites geoestacionários. A questão diz o seguinte, ó, alguns satélites artificiais usados em telecomunicações são geoestacionários, ou seja, no seu movimento de revolução em torno da Terra, eles devem se manter fixos sobre o mesmo ponto da superfície terrestre, apesar do movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo. Por isso, esses satélites precisam, e aí a gente tem ali três características desses satélites, onde duas delas a gente precisa preencher lacunas. A primeira característica está completa, diz o seguinte: ter uma órbita circular cujo plano coincida com o plano do equador terrestre. Beleza, aqui não tem nada o que fazer. 2. Ter um sentido de revolução parará ao sentido de rotação da Terra. Então, vamos entender o seguinte, quando a gente fala de satélites geoestacionários, né, como a própria questão ela fala, ela diz o seguinte, tem ali o planeta, né, o planeta ele tem um movimento de rotação, ele vai girar né, na sua rotação, vamos imaginar que a gente está olhando aqui o eixo de rotação desse ponto, então o planeta ele gira assim, e aí tu vai ter o satélite em algum ponto ali em relação ao globo ali, né? E aí tá lá o satélite. O que acontece? O satélite ele precisa girar junto com a superfície terrestre e ele não pode sair de cima desse ponto aqui da superfície, ele tem que se manter em cima desse ponto da superfície. Então ele precisa acompanhar o mesmo sentido de giro, né? Se a Terra gira no sentido horário, ele precisa girar no sentido horário para se manter em cima daquele ponto. Então, ter o sentido de revolução igual ao de rotação da Terra, né? Então já risca A, já risca C e já risca a E. Aí vem a outra parte, ter período de revolução parará o período de rotação da Terra. Vamos lembrar o que é período, né? Período é o tempo que a Terra leva para dar uma volta no seu movimento de rotação, por exemplo. E a gente sabe que o período de rotação da Terra, né? A gente sabe que é o equivalente a um dia, né? Ou seja, 24 horas. Beleza. O satélite, como eu disse, ele tem que girar junto com a Terra. Então, quando a Terra completar uma volta, o satélite também tem que completar uma volta. Então, se a Terra leva 24 horas para dar uma volta, esse satélite também tem que levar 24 horas para dar uma volta. Ou seja, ele também tem que ter o período de revolução igual ao da Terra. E aí isso nos leva direto para a resposta da alternativa D, que seria a resposta dessa questão. Então era isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!